Dia. Hoje, em mais uma live do Plantão Imobiliário, nós traremos profissionais, profissionais do mercado imobiliário para tratar e falar um pouquinho sobre a profissão. A profissão escolhida de hoje é arquitetura. Então, nós temos 4 super arquitetas profissionais que trarão justamente a percepção delas de mercado, como que elas trabalham, como que elas atuam, o que é o serviço do arquiteto, até onde vai, de uma forma geral. Nós começaremos agora conversando com Fabiana Góes, ela que tem mais de 14 anos de mercado, atua como docente na instituição de ensino EBPOS, fundadora e sócia proprietária do curso Regularize Bem, em Belém, proprietária do escritório FGA de Arquitetura e Urbanismo, e também a Daiane Andrade, ela que é arquiteta, especialista em arquitetura de interiores e light design, projetos presenciais e à distância. Elas duas vão começar aqui com a gente falando sobre esses tópicos. Bom dia! Bom dia, gente. Daiane, Fabiana, como vocês estão? É Fabíola, viu, mulher? Fabíola, eu tô bem, graças a Deus. Bom dia, só pra te não errar. Bom dia, Daiane. Sim. Bom dia, Fabiana. Legal que vocês estão combinando, né? Uma com cinza, outra com clarinho, tons claros, luzes. Olha, a Betinha, minha amiga, Beth Gabi, ela é arquiteta também, aí é a maior referência de arquitetura de interiores aqui em Belém. E ela acabou Acho de entrar. ótimo. Bom dia, Beth. Bom dia, saudade, amiga, de ti. Tá, vamos começar agora falando um pouquinho mais propriamente dito sobre como que vocês chegaram na arquitetura, né? Porque a gente sabe que naquele momento do ensino médio, ou quando a gente vai fazer transição de carreira, fica com aquele desespero de pensar o que eu vou fazer. E eu queria saber para vocês de onde que vem a arquitetura, porque a gente sabe que tem muitas profissões em geral, e como que uma pessoa pensa, caraca, eu vou desenhar, projetar ambientes, imóveis, casas, apartamentos, enfim, de uma forma geral. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e saber agora quem vai iniciar, Fabíola ou Daiane? Fica à vontade, Dai. E aí, Fabi? Eu vou iniciar então. A arquitetura para mim foi uma surpresa, né? Eu não conhecia a profissão ainda no meu ensino médio, era assim algo bem desconhecido para mim. Não tenho nenhum profissional da área na minha família, então foi a primeira a seguir assim nessa área, né? Dentro da família. Mas eu conheci a arquitetura porque eu sempre gostei muito de desenhar, né? Eu desenhava desde pequena, gostava de desenhar várias coisas. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu me deparei, assim, a necessidade realmente de escolher uma profissão e eu pensei, poxa, deixa eu pensar, né? Deixa eu unir as coisas que eu gosto de fazer com alguma profissão que caiba aí, né? E eu também sempre fui mais da matérias de exatas do que de humanas. E aí eu comecei a procurar, né? E aí eu conheci a arquitetura e eu participei de alguns eventos que na época algumas faculdades aqui de Uberlândia fazem para apresentar as profissões, né, para os jovens que estão saindo do ensino médio. E aí eu conheci a arquitetura e me apaixonei de primeira, assim. Tinha tudo que eu gostava, matemática, tinha desenho. E foi um erro pensar, quando eu entrei, de que seria isso. Eu só iria desenhar, calcular. Mas, na verdade, a arquitetura é muito mais que isso, né? A gente trabalha realmente com sonhos. E foi dessa forma que eu cheguei até a arquitetura. Certo. Bom dia, seu Luciano. É um prazer ter o senhor aqui na live. O seu Luciano é o meu colega de classe da EBPOS, onde eu atuo como professora e também sou aluna da EBPOS. É um prazer ter o senhor aqui conosco, né? Então, eu cheguei na arquitetura, para mim, a minha mãe, ela teve uma influência muito forte, porque eu gostava de desenhar também. Aqui quase todo arquiteto, né? E eu desenhava casas no chão.
Assim, tipo, eu vi a casa, a fachada da casa, que hoje que eu sei que é fachada, né? A frente de uma casa. E aí eu desenhava e a mamãe viu que eu tinha, assim, alguma coisa para arquitetura. Ela não sabia que coisa era. E na época, eu sou bem mais velha que vocês, existiam umas bancas de revista. A Charlene Bittencourt, beijo, amor, seja bem-vinda. E aí, a minha mãe comprou umas revistas para mim, chamada Arquitetura e Jardim, Arquitetura e Construção. Aí ela comprava também Casa e Jardim, comprava projetos. Até hoje eu tenho revista de projetos que ela comprou para mim. E eu tive realmente essa influência muito forte, né, da minha mãe, precisamente, porque ela disse, ó, eu acho que você dá para isso aqui. E ela incentivou, eu tive um incentivo muito forte. Quando eu entrei na arquitetura, para mim, eu sempre gostei de matemática, né, da área de exatas também, mas para mim foi uma grande surpresa, porque eu não gostava muito de história. E tive história, sim. Eu estudei numa instituição de ensino pública, a Universidade Federal, e a Federal, ela tem uma grade curricular muito acadêmica, né? Ela vai além dos projetos, ela vai além da parte profissional. E aí eu me deparei com a história dentro do curso. Mas assim, eu tive dificuldade para me formar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu encontrei arquitetura muito cedo, assim, eu comecei a estagiar no segundo semestre. E logo depois eu fui contratada, depois de 6 meses, como técnica, sem ser formada, não como arquiteta. Olha, essas revistas eram maravilhosas, verdade, Beth, elas eram até hoje eu tenho essas revistas. E aí eu fui contratada como estagiária, depois como técnica, e fiquei ali no setor público, encontrando assim com a arquitetura meio desencontro, aprendendo com os engenheiros, aprendendo com os arquitetos. E aí foi assim que foi o meu encontro com a arquitetura. A arquitetura ela foi se apresentando para mim mais do que na vida acadêmica, né? Porque era bem diferente da realidade profissional, e eu amei. Eu acho que foi a melhor escolha que eu tive. Hoje eu amo o que eu faço, né? Eu me sinto bem realizada, gosto de falar sobre isso. E graças a Deus eu tive esse encontro logo quando pequena, porque talvez se eu não tivesse feito arquitetura, tivesse feito outra faculdade, eu iria querer fazer arquitetura de novo. Queria fazer outra faculdade. Eu acho legal que vocês começaram a comentar justamente naquele momento da infância, né? Caramba, eu desenhava no chão, eu sabia desenhar, gostava de desenhar. Eu já não gostava de desenhar. Eu sabia que eu não sabia desenhar muito bem, sabe? Porque a gente sabe que tem umas pessoas que já fazem tudo direitinho, com espaço, fazem os desenhos tudo bonitinho. Eu não tinha esse dom desde criança, então era algo que eu já ficava assim, caramba, eu gosto da questão da estrutura, né? Da questão de, caramba, imaginar, mas eu não sabia desenhar mesmo, então era bem mais a parte de, tipo, pensar como fazer do que na própria disso de desenhar. Então, acho que é engraçado como a gente começa a perceber mais velhos a influência da infância na nossa profissão. Que às vezes a gente fica com aquela questão de racionalizar, né? Vou racionalizar o que eu vou escolher. Eu acho que 100% que vai ser bom no mercado é X. O que vai ser bom no mercado é Y. Hoje eu vejo que se eu tivesse encaminhado para outra profissão, seria bom. Se eu não fosse advogada, seria bom, eu teria que me adaptar. Mas eu não sei até que ponto que eu conseguiria me ver tão bem em pensar uma profissão mais racional, sabe? Uma profissão que, caramba, eu tenho essa liberdade de pensar, essa liberdade de construção, né? Uma construção intelectual, de uma certa forma. Então, acho que é bacana vocês trazerem isso aqui, porque tem pessoas que, às vezes, perdem esse feeling, né? Começa a profissão, vê o problema do mercado, muitas das vezes, a precarização e etc., e começa a se desestimular e quer trocar de profissão. Então, eu conheço pessoas que começam uma faculdade a cada 2 anos. Começa a faculdade, acho que não gostei, troca de grade. Começa a faculdade, acho que gostei, troca de grade. Sendo que é isso que a Fabi comentou. Depende da grade da faculdade, por exemplo. Depende do mercado onde você está. Porque nem tudo é um padrão, né? É uma coisa que a gente aprende a matriz na faculdade, mas na hora do mercado, você vai ter que se adaptar. É
legal também lembrar que tem muita gente que escolhe a profissão, às vezes, pelo momento. Tá em Né? alta. Tipo, isso tá super em alta no momento. Eu quero fazer porque isso dá dinheiro, mas aí no fundo não tem, assim, habilidade, né? E nem, às vezes nem gosta daquilo, né? Só tá indo pelo momento mesmo. E eu acho que a arquitetura é mais que uma profissão, é um dom mesmo que a gente tem que ter, né? De pensar, de sentir, de ter essa percepção do outro, né? Empatia. Então, vai muito além do que só um desenho, só um projeto. Com certeza. Agora, indo para o embalo da segunda pergunta, já que a gente já comentou de onde que veio essa parte dessa paixão para vocês, eu queria entender como funciona na prática. Porque sendo assim, bem de forma leiga, eu sou advogada do mercado imobiliário, mas isso não quer dizer que eu saiba as outras profissões. Então, eu queria que vocês trouxessem também, de uma forma geral, como que funciona a profissão da arquitetura. No que vocês trabalham hoje, de uma forma geral, quais são os serviços que presta. Porque tem um mito muito grande dentro do mercado. Eu já ouvi vários arquitetos comentarem: nossa, o pedreiro faz tudo. Então, não contrata arquiteto, não contrata engenheiro e etc. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa visão da arquitetura. O que a arquitetura faz e é importante para que ela esteja ali, de certa forma, acompanhando. Quem vai começar agora essa rodada? Vamos revezar, né? Eu trabalho com projeto arquitetônico. Eu entendo bastante de regularização de imóveis, entendo de financiamento da Caixa Econômica, mas e faço isso, viu? Eu faço todas essas coisas. Eu regularizo, eu financio na Caixa, mas a minha maior demanda é projeto. As pessoas me procuram para ter um projeto ou de grande porte, ou de médio porte, às vezes casa, assim, mas me procuram para eu pegar aquele projeto, aprovar na prefeitura, executar. É bem parte disso aí, é um sonho realmente. Eu recentemente peguei um projeto de 30 por 60, só de edificação, 2 pavimentos, e é o sonho de uma comunidade inteira. Todo mundo está esperando, é um empreendimento que vai dar um pouco mais de 2 milhões, e aí a gente trabalha com a criatividade, né? Você elabora um projeto, você tem que ser criativo, porque você tem que realizar o desejo do cliente. Às vezes os clientes são vários, às vezes é um corporativo, às vezes é uma comunidade. E aí tem a legislação urbana que precisa também ser aplicada naquele projeto, não esquecendo disso. Não. E tem o normativo técnico também que precisa ser aplicado no projeto. Então, eu amo isso, eu trabalhar com elaboração de projeto. É o que eu mais é o que eu faço. E de verdade é o que eu mais gosto de fazer. Quando eu elaboro um projeto, ele tem que ser legal, o projeto arquitetônico, ele deve ser legal para ser aprovado na prefeitura e para que o cliente também não tenha maiores dificuldades futuramente. E a maioria das pessoas que fazem projeto arquitetônico comigo, eles pedem para eu decorar. Para eu fazer um projeto ainda por fora. Quanto é que você cobra para fazer a decoração, a parte interna? Aí, essa parte eu já não pego. Geralmente eu passo para uma outra pessoa, porque eu sei que essa parte é muito trabalhosa. Então, a minha parte mesmo é só elaborar. A minha parte é trabalhosa, mas assim, gente, eu já tenho muito trabalho para fazer isso, e aí eu vou ocupar muito tempo do estagiário, das pessoas que trabalham comigo, para fazer essa outra parte, porque ela demanda bem mais tempo que as outras. Então, eu trabalho mais com elaboração de projeto mesmo. Com prazer aí, né? Então, eu já sou da outra área, né? Eu sou arquiteta, faço tanto arquitetônico, né? Projeto arquitetônico, mas eu sou mais especialista em projetos de interiores, então eu faço mais o interno, né? E a importância, eu falo que os dois são meramente importantes iguais, porque o arquitetônico, ele é ali para você estar, como se diz, legal, sua casa está legalizada, ela poder ser construída, está tudo regularizado,
Mas quando a gente parte para o interiores, a gente também tem esse trabalho, né? Que é a gente captar os desejos do cliente. E tem muita gente que fala assim, não vou fazer projeto de interiores porque é só estética. Então, é um grande engano aí do pessoal hoje em dia que acha que o projeto de interiores é estética, porque primeiramente a gente olha a funcionalidade, né? A gente olha a rotina do cliente, como que aquilo vai se adaptar na rotina do cliente. Eu tenho muito costume de pegar apartamentos muito pequenos, então as pessoas têm a necessidade de ter bastante espaço, muito compacto, então a gente tem que trabalhar um layout ali para conseguir trazer um ambiente confortável, aconchegante para o dia a dia das pessoas. E depois, por último que a gente faz ficar bonito, porque é claro que fica bonito por último. Mas é tão importante quanto, assim, eu falo que o interiores é o que faz você sentir da casa, você se sentir pertencente daquela casa, né? Você se sentir em casa, né? Seu lar, aquele lugar onde você chega e fala, poxa, eu me sinto aqui, isso aqui é minha essência, né? Então, eu trabalho mais focado nessa área, mas eu acho que as duas são importantes super. Olha aí, uma dúvida que eu queria que Dai comentasse também é sobre a parte da sua especialização, porque eu vi que você tem Lighting Design. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, então acho que é o seu momento de falar sobre isso. Sim. É que eu sou pós-graduada em projeto de arquitetura de interiores e lighting design. O lighting design é mais projeto de iluminações, né? Então, a gente pensa na iluminação muito além de que só iluminar de forma geral a casa, né? Então, essa seria uma especialização, assim, para você trabalhar em questão na parte da iluminação, projetos luminotécnicos, mais desse Legal, bacana. E aí, a Betinha, minha amiga, falou que é muito trabalho mesmo, o interiores, né? Ela disse, não, é muito trabalhoso, e ela trabalha com isso. E também a Flávia, não foi a Flávia, foi a Camila, falou que muita gente acha que a arquitetura é só estética. E olha, bom dia, olha, tem alguém falando aqui também, o Batista. Além disso, tem que estar super antenada, né? Tem que estar, olha, qual é a luminária que está saindo mais no momento. E além ter a tendência, por exemplo, é industrial. Vamos lá. Qual luminária industrial? É Art Nouveau. Qual é o espaço Art Nouveau? Então, é bem isso. Meu Deus, esse pessoal deve estar... E aí é verdade, a gente sente, eu amo essa parte, né, de desfrutar, porque eu recentemente estou começando a mudar aqui em casa. Eu cheguei aqui e eu disse assim, cara, eu não pretendo ficar muito tempo aqui em casa, não. E aí, com o tempo, eu comecei a gostar, eu sei que é uma boa localização. Eu disse, gente, eu moro aqui, né? Então, se eu não organizar o meu espaço, eu não vou me sentir bem, eu não vou me sentir pertencente àquele lugar. Aí, quando eu coloquei uma cor na parede, só uma coisinha boba, e uma almofada no baú, eu já comecei a me sentir no espaço. Aí, coloquei um tapete. Gente, então faz toda a diferença. Então, quando você tem esse conhecimento, realmente você se sente ambientalizado, você se sente pertencente àquele lugar, e é fundamental esse trabalho, não só estética, é conforto ambiental, valorização do eu. Tu te sente bem, né? Imagina, tu chegar num ambiente que não é a tua cara, é uma cara de um showroom. Não, se aquilo é a tua cara, já é uma bênção para ti. Com certeza, Fabi. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o seu curso e o seu escritório. Eu sei que você é dona de um escritório e também tem um curso de regularização em Belém. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu lado acadêmico e empresarial. Temos uma empresária aqui também, e a Daiane também. Eu queria que vocês falassem um pouco como funciona essa parte de gestão do escritório. E o Fabi iniciando... também falando sobre o curso que ela fundou, porque ela fundou o curso, gente.
para vocês terem noção sobre regularização. Então, eu queria que ela comentasse como funciona. Certo, obrigada também pela oportunidade. O curso, o que acontece para a gente que trabalha com regularização de imóveis? Ela existe. Primeiro, assim, se tu és profissional, tá aqui na área e tu tens, assim, sonhos de viver, de ter liberdade geográfica através da tua profissão, né? Financeiramente, liberdade financeira. Olha, eu tô aqui, eu posso estar lá em Nova York, trabalhando em Nova York. Isso é um sonho, talvez não seja a realidade de muita gente. Então, quando eu trabalhava no setor público, eu já pensava nisso. Eu quero sair daqui, eu quero viver da minha profissão. Eu gosto do que eu faço e eu posso fazer e fazer bem, ganhar disso. Tem muita gente que ganha dinheiro com arquitetura. Por que eu não, se eu gosto disso? E aí o ramo de arquitetura, como a gente vem conversando, ele é bem extenso, né? A gente pode trabalhar com regularização, pode trabalhar com projeto, pode trabalhar com aprovação de projeto. E eu já prestava serviço para uma advogada no ramo de regularização de imóveis, com a Ingrid. E de vez em quando ela me chamava, com muita frequência, eu era a única arquiteta dela, para fazer o habite do imóvel. E eu fiquei pensando, recentemente convidei algumas pessoas para trabalhar comigo, para a gente montar um curso. Como eu sei bastante, conheço espaços em Belém, tinha acesso a algumas pessoas do cartório também. Um colega meu trabalhava no cartório do terceiro ofício, cartório do primeiro ofício, a Ingrid no segundo ofício, são só 3 aqui. Eu disse, não, gente, dá para eu fazer um curso já fazendo com que os advogados, as pessoas venham prestar serviço para a empresa, para a minha empresa, não eu prestar serviço para eles como profissional liberal. Então eu já estava pensando nisso, então já estava bem cansada. E aí eu comecei com algumas pessoas e as pessoas realmente começavam empolgadas, né? E aí elas desistiam de novo. Eu disse, cara, se eu sei fazer e eu posso fazer... Teve uma pessoa também que me ajudou muito, que foi a Débora, uma engenheira civil, Débora Botelho, e ela me ajudou assim, tipo assim, ela tinha comprado alguns cursos e ela me deu o panorama de alguns cursos, só que não era nível Belém, era nível Brasil. E aí eu peguei com ela, a gente montou algumas coisas, mas também a gente não foi adiante, foi protelando, eu disse, cara, eu vou montar. E aí eu montei, já tinha montado todas as aulas, fiz as gravações também, né? E aí entrei em contato com uma empresa para ela apresentar junto ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e junto ao CAL. E aí eles foram dando sim. Né? Para dar as outras vezes tinham dado não. Eu não sabia quais eram os recursos, tinha que entrar com o CNPJ. E aí eu montei o curso, falei com uma contadora também, que foi a Lani, que me ajudou bastante. A Lani hoje é minha sócia nisso. E aí a gente está apresentando, né? Os cursos, já temos pessoas fazendo curso com a gente, com aulas gravadas, e a gente está muito feliz. Agora, todos os projetos que eu pegava de regularização, eu pegava no meu nome, ou eu pegava no nome do advogado, do ramo do mercado imobiliário. Hoje eu já pego no nome da empresa, do Regularize Bem. Né? Tem o curso que a pessoa pode comprar para aprender a regularizar, mas ele é só para Belém. E também tem a prestação de serviço, que também já era um sonho. A gente está engatinhando na prestação de serviço. Hoje, gente, eu estou começando na prestação de serviço porque eu fazia como profissional liberal. Eu tenho 2 clientes apenas para esse. Hoje estamos em fevereiro. A meta, eu não coloquei meta para cliente, mas todas as vezes que eu pegar, eu já não pego mais na Fabiola Góes Arquitetura, na FGA. Eu já pego para o Regularize Bem, que já era o que eu pretendia fazer. Sobre o escritório. O escritório, ele foi um desafio também. Eu trabalho home office. Eu conversei, inclusive, com a Beth Gabi, que ela, não sei se ela ainda está aqui, a Betinha. A Betinha, ela é uma das maiores referências que tem de arquitetura em Belém, de projetos mesmo. Ela é muito boa, gente, vocês não têm noção. E eu tinha conversado com ela sobre montar um escritório, e ela disse, Fabiola, para mim foi um desgaste financeiro. Hoje você pode atender o cliente em cowork, em sala de cowork. Você não precisa, olha, tá aqui, ó, estou aqui. E aí ela me falou assim, me deu umas orientações falando como tinha sido a experiência dela. E isso para mim
como ela já está há muito tempo no mercado em Belém, como ela já lida muito com isso, aí eu vou escutar uma profissional que tem experiência. Aí eu escutei, por nada, meu amor, te amo. Aí eu escutei a Beth e aí eu disse, não vou montar, vou fazer em casa também. E aí o meu escritório é home office. O meu atendimento daqui a pouco, eu vou sair 9h30, quando eu sair da live, eu vou atender um cliente no cowork, daqui a pouco eu tô toda becada já. E fica assim, eu vou na obra, o escritório funciona assim, na obra, nas secretarias para aprovar, em casa para elaborar e nos cowork para atender o cliente. Como que funciona com o estagiário? Graças a Deus estou com estagiários bons, né? Dois estagiários já, um na parte de regularização de imóveis, outro na parte de projeto arquitetônico, é online. Então eu passo 1 hora com o estagiário, me explico o projeto, a pessoa, eu já faço o projeto no 2D, a pessoa faz o projeto em 3D, peço para a pessoa arrumar. Se for necessário, no caso do Regularize Bem, eu vou nas secretarias, em alguns lugares para ir, a gente está engatinhando o Regularize Bem, mas no escritório mesmo, o estagiário não vem comigo, inclusive eu pago vale transporte, eu faço direitinho, tenho feito conforme. Graças a Deus eu tive aula na IBPOS só sobre contratos, né, e prestação de serviço. E do estagiário eu tenho feito certinho para eu não ter problema jurídico futuramente. E aí é isso, assim, tipo, como professora, como docente, deixa eu só ver porque aqui, para eu não deixar a pessoa no vácuo. Olha, hoje os clientes, a Betinha, uma arquiteta muito boa, hoje os clientes não vão muito ao escritório. Otimizamos o tempo também. É verdade, a gente otimiza o tempo, eles gostam disso, né? E tem sido realmente uma bênção. Eu me adequo ao tempo do cliente. Eu faço de tudo para resolver o problema dele, para não dar problema para ele e para ajustar o meu tempo para prestar o melhor serviço. E depois, gente, foi uma bênção de Deus, assim, porque eu já vinha trabalhando com aprovação de projeto. Um pouco da minha história é que eu trabalhei como analista de projeto de arquitetura numa prefeitura. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o arquiteto ou engenheiro civil ele entrega um projeto para ser aprovado, eu era analista para saber se aquele projeto era aprovado ou não. E eu fui divulgando esse trabalho nas redes sociais, isso me ajudou muito, as redes sociais. E aí me convidaram uma instituição nacional, que é a EBPOS, ela trabalha, os docentes lá são a nível nacional mesmo. Eu sou a única do Norte, a maioria é do Sudeste, ou ele é do Rio ou é São Paulo, e eu fui convidada, né, para ser professora da primeira pós de regularização no Brasil para arquitetos e engenheiros civis para trabalhar com regularização de imóveis. É a primeira e a única até agora, né? E para mim foi uma experiência maravilhosa, uma troca de experiência que eu tenho tanto com os docentes, eu me sinto assim desse tamaninho, porque o pessoal tem um know-how enorme, e graças a Deus, assim, e a turma também é maravilhosa, eu troco, todo mundo é arquiteto e engenheiro civil. Tem arquitetos também tem engenheiros que já foi formado que é formado em direito, que é advogado. E obrigada, Betinho, eu realmente me sinto abençoada por Deus. E tem sido uma experiência maravilhosa, porque quanto mais você ensina, mais você aprende. E aí é isso, minha vida profissional. Com certeza. E Dai, eu queria ouvir um pouquinho você, principalmente em relação à sua modalidade de projetos, né? Que você fala que você tem projetos presenciais e à distância. Tocando nisso sobre o que a Fabi comentou sobre atendimento online, presencial. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você trabalha nesse sentido. Sim. Hoje também meu escritório ele é home office, né? Eu acho que aí depois da pandemia, principalmente, as coisas ficaram muito no online. Então, eu sempre tive o sonho mesmo de ter um escritório físico, mas hoje eu já repenso bastante se ainda foi para mim. Porque realmente essa questão de otimização de tempo, a gente surgiu meia hora ali para fazer uma reunião, ele faz da casa dele mesmo, então é tudo muito rápido, tudo muito prático.
Apesar de hoje 90% dos meus clientes ainda serem presenciais em Uberlândia, eu venho assim buscando educar, né, sempre o cliente nessa possibilidade do projeto online. Porque é super possível, já tive projetos para fora do país, né? Já fiz projeto no Canadá, já fiz projeto para outros estados do Brasil. E eu acho que essa forma do online ficou assim super prático para todo mundo, né? Então, aqui hoje funciona, todas as minhas reuniões são de forma online, né? Tanto a captação do cliente, primeiro contato, né? Proposta de orçamento, todas as reuniões são reuniões online. Presencialmente mesmo, eu só vou fazer o levantamento técnico, né? Fazer assinatura de contrato. E quando é projeto online, eu redijo o contrato, mando esse contrato para o cliente. A gente tem um site próprio de assinatura de contrato, então é super possível, né? E aí a gente faz a elaboração de casa mesmo, né? E aí a gente faz essa apresentação online, todas as revisões online. E eu também hoje estou com uma estagiária que ela é lá do Paraná, então assim, eu tô aqui em Uberlândia, ela tá lá, e eu acho que essa gama de possibilidades de você trabalhar com várias pessoas do Brasil inteiro, poder atender vários clientes do Brasil inteiro, do mundo até, né? A gente pega uma visão mais longe um pouco. E então a possibilidade é imensa e realmente o digital está super em alta e todo mundo está se adaptando bem, né? Então o escritório funciona muito bem dessa forma. Os projetos online eu falo que são quando você contrata um arquiteto, eu acho que vai muito além tipo, você está contratando um profissional. Sempre falo isso para os clientes. A gente tem que contratar alguém que a gente se identifique, né? Às vezes eu tenho um arquiteto aqui em Uberlândia, mas eu não me identifico com ele. Eu me identifico com um arquiteto que é lá em São Paulo, né? Então, essa variação, assim, poder contratar qualquer arquiteto também, vale muito a pena. E eu acho que é muito de identificação, né? Então, acho que essa possibilidade de home office veio para ficar mesmo e funciona super bem. E é o que, como se diz, o que está nos dias de hoje, né? Não, com certeza. Mas é isso. Com certeza. E assim, foi muito bacana ouvir vocês comentarem, de uma forma geral, que houve essa adaptação em relação aos próprios clientes, né, também. Que às vezes as pessoas ficam com aquela perspectiva de, caramba, eu preciso ter o espaço presencial. Eu preciso ter o escritório. E sendo que a gente sabe que um gasta mais, principalmente quem tem um escritório, quem trabalha sozinho, a gente percebe que a parte da logística também fica complicada, porque você precisa ter essa ida e essa volta todo dia, também a organização do escritório. Então, acho que é muito bacana vocês comentarem que depende do caso, depende do cliente, pode ter, pode não ter. E essa abertura do online, né? Foi muito bacana vocês baterem nisso. Caramba, surgiu uma oportunidade para eu dar aula, sendo que eu estou em Belém e o restante está no Sudeste. Surgiu a oportunidade de projetos que eu estou aqui em Minas, os meus clientes estão em outro canto do Brasil, estão fora do Brasil. Então, acho que essa possibilidade do online é muito boa. Fala, Dai. E é legal também ressaltar que antigamente quem tinha escritório físico tinha maior percepção de competência, né? Então, por exemplo, eu vou contratar um arquiteto que tem um escritório físico porque ele é melhor do que o que trabalha home office. Então, esse tabu está sendo quebrado hoje, né? Tipo, as pessoas cortam tanto com isso. A pessoa quer ser mais prática, ela quer ser mais dinâmica, então essa possibilidade é imensa mesmo. E também essa flexibilidade, né, de você poder trabalhar com todo mundo e você poder atender no momento em que você está disponível, o cliente está disponível. E quando o cliente quer um atendimento presencial, é o que a Fabi falou, a gente tem os coworkings aí que é para atender, então a gente aluga uma sala e atende o cliente presencial. Exatamente. Ainda aqui a Betinha falou assim, olha, tem cliente que tem
que tem medo de arquiteto, para dizer o que deseja realmente. O arquiteto, ele tem que ler a alma do cliente, ela oferece o mesmo serviço que o teu. E é verdade, às vezes eu até digo assim, olha, eu quero que você diga que não está bom, porque quem vai morar eternamente aqui é tu. Então tu precisa, se for para mudar, a gente muda, se for para afastar a parede, a gente afasta, coloca a coluna, mas tem que estar bom realmente. Eu amei essa conversa do online, porque às vezes a gente se limita realmente à nossa cidade. E a gente tem tanto talento, né? Nossa, a gente é tão criativo. E tem a questão da afinidade. Às vezes tu se dá bem com aquele... O cliente deu aquela liga contigo e o cara tá do lado dele, não dá. Eu gostei muito. Isso abriu assim, até uma mente pra mim, assim, nessa conversa. Com certeza. Um exemplo prático é essa live. Eu tô no Rio, Dai tá em Minas e o Fabi tá em Belém. Imagina se a gente conseguiria ter essa possibilidade em outra época. Eu não sei se a gente conseguiria ter esse bate-papo tão aberto assim, conversar com outras pessoas assistindo também, né? Que tem uns outros colegas por aqui. Então, acho que é algo bem bacana a gente ver dessa percepção em relação à realidade que está acontecendo, em relação a esse movimento em geral. A Dai caiu, mas acho que daqui a pouco ela volta, deve ter sido oscilação da internet, mas para já dar um andamento aqui na live, para a gente começar a ir para o final, é bacana a gente pensar que tem esse estilo em relação a vários profissionais, estilos diferentes, e também de profissionais que se complementam. Então, foi esse o objetivo que, por exemplo, eu convidei vocês aqui, que são arquitetos e que colaboram com o trabalho de advogados no mercado imobiliário e vice-versa. Então, isso é bom ressaltar. E eu queria que você, Fabi, trouxesse um pouquinho de como que você trabalha em relação a essas parcerias. Como que você trabalha em relação a esses serviços que você tem? Porque você comentou que, caramba, tem muito advogado, tem muito engenheiro. Como que você, no dia a dia, traz esses parceiros para trabalhar contigo? É porque, no meu caso, eu não consigo fazer tudo o que me é pedido. Por exemplo, dessa construção, desse projeto de 30 por 60, eu preciso de alguém que faz os cálculos estrutural, que eu não sei fazer. Alguém que faça o laudo de sondagem do terreno, que eu não sei fazer. Então, os projetos que a gente chama de projetos complementares, né? Os complementares é a parte elétrica, a parte hidrossanitária, até, por exemplo, o luminotécnico, que foi citado. O luminotécnico, às vezes, ele é cheio de detalhes, e aí cheio de cálculos, eu não sei fazer. Então, eu vou, geralmente, contratando outras pessoas, fazendo essa parceria. Olha, já tem um engenheiro que eu fecho só os complementares. E o ruim, às vezes, quando ele está cheio de serviço, aí eu tenho que ficar procurando uma outra pessoa. Aí, o bom da parceria é você tem um parceiro, mas se aquele parceiro não puder te atender, o ideal é que você tenha outras pessoas, o plano B, o plano C, para não deixar o teu cliente na mão. Então, assim, em geral, eu fecho parceria com eles, muitos engenheiros me procuram, e nessa parte de interiores, eu quase não fecho porque eu quase não pego. Opa! Voltou! Voltei, gente, perdão, problemas técnicos. A tecnologia, até a Betinha falou, viva a tecnologia, mas a tecnologia também vai, né? Mas tudo bem, graças a Deus já tá voltando. É do Brasil também, né, essa tecnologia. Tem uma amiga que ela não vem pro Brasil por conta da internet. Ela trabalha em Atlanta, ela e o marido dela. Mas enfim, a gente tá falando sobre parceria, né? Como fechar parceria. Então, em geral, eu fecho muito com os engenheiros, arquitetos e fecho também com advogados. Hoje, eu já estou pensando em contratar pessoas para trabalhar para mim no que eu puder ter essa demanda. Tipo assim, já contratar estagiário para poder ir nos cartórios. Eu já estou com esse, né, de ir no cartório e tal. Contratar advogado, eu moro num prédio, o cachorro tá ouvindo lá embaixo, tá ouvindo aqui. Contratar advogado, assim, só na parte jurídica que eu realmente não der conta de fazer, aí eu fecho aquela parceria com ele, aquela amizade sincera, né? Mas é isso, a parceria. Agora, o que acontece também, essa questão online,
tem uma advogada, Rayane Bahia, ela é do Rio. Na verdade, ela mora no Rio, ela é do Espírito Santo, e ela também fecha projetos comigo. Por exemplo, ela está lá no Rio, ela estava com um projeto em Porto Alegre. Aí ela me contratou para fazer a aprovação do projeto lá, o ABITSE, para poder ela regularizar, e esse cliente dela é de São Paulo. Então, é uma advogada excelente, assim, tipo, nessa parte, né, de regularização de imóveis, e ela, de vez em quando, ela me pede alguma coisa de projeto, né, e eu fico muito feliz. Então, tem essa parceria de você ser sempre aquele profissional que ele conta contigo para alguma coisa, e que tu dificilmente vai contar com ele, porque ele não exerce a função aqui no meu estado, na minha cidade, e tem também aquele que já é da minha cidade, que talvez eu não preste serviço para ele, mas ele vai prestar serviço. E também tem aquela parceria pró-cooperação, né? Eu fecho contigo, tu fecha comigo. Entendeu? São 3 tipos de parcerias. Às vezes só você presta para o amigo, presta serviço, às vezes só o outro presta para você, e tem a pró-cooperação também. Eu acho que na parte... Eu conheço a Raia do Rio de Janeiro. A Raia é maravilhosa, gente. Ela é super competente. Fala, Dai. Na parte de interiores, a gente costuma fazer mais parcerias com corretores, né? Com construtores, construtoras, também muito com o pessoal de lojas de decoração, né? Qualquer ramo aí de lojas, a gente troca essa parceria. E às vezes até com o próprio profissional mesmo, né? Igual eu falei, eu sou mais voltada para a área de interiores, então às vezes quando tem bastante demanda de interiores e aparece algum arquitetônico, eu sempre indico para alguém ou vice-versa, né? Tá, com certeza. Bacana. Por que eu perguntei sobre essa questão de parceria? Porque eu vi que surgiu uma demanda muito grande sobre a preocupação de arquitetos com os contratos. Seja contrato de projeto, seja contrato de design. Então, assim, são questões em relação a isso, são questões também em relação, principalmente, à parte gerencial também do escritório de arquitetura, que acaba esbarrando na parte trabalhista, na parte tributária, por exemplo. Então, acho que são questões de atenção que talvez precise de uma demanda maior de um advogado para analisar o caso, sabe? Em relação a essas questões de responsabilidade técnica. Semana passada eu estava fazendo um parecer sobre um vício construtivo. Então, assim, era uma situação em questão, uma construtora, que era um arquiteto, né? Ou a construtora de um arquiteto, que não seguiu necessariamente a normatização e causou um problema estrutural. E aí, no final das contas, como que a gente faz? Entra na ação judicial, como funciona? Vai fazer reparo, não vai fazer reparo, vai dar o dinheiro. Então, acho que esbarra muito nessa questão também do dia a dia jurídico, de como você vai se apoiar também na profissão do advogado para se sentir seguro em fazer a sua própria profissão. Então, esse é um ponto de atenção que muitos colegas acabaram me procurando para falar sobre isso, para demandar esse apoio, né, para conseguir se sentir mais tranquilo. E eu queria até, nessa oportunidade aqui, que a gente já está finalizando esse primeiro bloco, perguntar para vocês se vocês já ouviram falar sobre contrato com Legal Design e Visual Law. Nunca ouvi falar. Não, também não. Acho ótimo. Então, foi uma pesquisa de opinião ao vivo, porque eu percebi que a maioria dos arquitetos não entendem os próprios contratos que eles fazem. Então, chega naquele momento o cliente tira a dúvida, manda a dúvida para o advogado. Aí o cliente perguntou sei lá o quê. Não sei. Então, acho que essa parte do contrato mais voltado para Legal Design e Visual Law vai ser muito bom para o próprio arquiteto entender e o cliente. Então, para fechar essa live, já que eu deixei aqui essa deixa sobre o cliente entender os serviços, eu queria que, para finalizar, vocês falassem como que é o atendimento ao cliente a vocês? Qual é o processo, né? Processo de atendimento ao cliente. Por onde o cliente chega? Quais são as etapas de atendimento? Se vocês têm consulta, não tem consulta? Como que é o projeto? Queria ouvir um pouquinho de vocês para finalizar a live sobre isso.
Tá, vou Quem falar vai, gente? rapidinho. Hoje os clientes chegam através, a maioria pelas redes sociais, né? Vê o nosso trabalho. Eu falo que o Instagram é vitrine do nosso trabalho, né? Então, a maioria dos meus clientes vem pelas redes sociais, né? O primeiro contato é sempre ou por direct, ou me chamam no WhatsApp. E aí, eu sempre gosto de fazer uma primeira reunião, né? Para entender o que o cliente quer, o que o cliente precisa realmente, para eu saber como elaborar a proposta desse cliente. E após essa primeira reunião, a gente faz a elaboração de proposta, né? E aí a gente agenda uma segunda reunião, que é a reunião para explicar o passo a passo, né? Questão dos processos internos do escritório, como que vai percorrer aquele processo do projeto, questões de prazos, né? Quais são os prazos que demanda cada etapa, para a gente poder estar entregando. E e aí, depois dessa apresentação de proposta, né, caso o cliente feche com a gente faz, a gente redige o contrato com todos os dados do cliente. Hoje, eu falo assim, eu trouxe muita bagagem do meu antigo emprego, né, do escritório onde eu trabalhava, mas eu, com o tempo, fui adaptando algumas coisas para o meu escritório. Então, eu contratei um advogado para elaborar meu contrato, né? Então, meu contrato aí, pelo que eu entendo, né? Ele é um contrato bem completo, assegurando os dois lados, né? Tanto o meu lado como profissional, de, de coisas que são da minha alçada, da minha responsabilidade, coisas que não são, até onde o meu trabalho vai, né? E também coisas que assegurem a contratação do cliente. E aí, mando esse contrato para o cliente para ele poder ler antes, porque vários dos clientes só assinam, nem faz a leitura do contrato, e depois ficam surgindo dúvidas que estavam lá no contrato, ele só não leu. E aí a gente acaba tendo que ficar explicando sempre, né, para o cliente cada detalhe. Então, no contrato ele é bem completo. E aí, depois desse contrato, a gente parte para o levantamento técnico, briefing, né? Que é o questionário para entender os desejos, as dores do cliente. Depois a gente já parte aí para a questão de elaboração de projeto, aprovação de projeto, né? E depois a gente tem a parte do projeto executivo, que é a gente detalhar tudo que foi proposto em imagem para o cliente, né? Se o cliente aprovou as imagens, gostou daquilo, a gente passa o manual mesmo de como ele vai executar aquele projeto. E aí, aqui dentro do escritório, a gente tem uma assessoria, que essa assessoria ela vai em contrato, 8 horas de assessoria, né? Para a gente atender o cliente conforme for a demanda dele, se ele precisar que a gente vá até uma loja, participe da compra com ele, ou tem algum profissional que está lá na obra, está com alguma dúvida, a gente precisa ir lá resolver essa questão. Essas horas também entra como assessoria e a gente tem um contato direto com o cliente durante 6 meses, né? Para assessorar mesmo esse cliente, porque às vezes, não, quer dizer, na maioria das vezes, o cliente não executa 100% do projeto de uma vez só. Ele vai fazer por etapas e ele vai fazer por prioridades, né? E aí a gente acaba dando essa assessoria aí a longo prazo para ele poder sempre estar tirando dúvidas. A gente está, às vezes, contratou um marceneiro, o marceneiro está com dúvida. Eu sempre gosto de deixar meu telefone de contato em todas as folhas dos meus projetos para, conforme os profissionais contratados também para executar o projeto, puder estar tirando dúvidas, a gente faz essa assessoria aí durante 6 meses com o cliente e finaliza. Aí, futuramente, se ele tiver alguma questão, alguma dúvida, eu falo que vai mais da humanização mesmo, da empatia. A gente sempre tenta solucionar o problema do cliente, porque o ideal é a gente fidelizar esse cliente, né? Que o cliente faça apologia, que ele indique. Então, acho que é válido a gente dar esse apoio aí para o cliente até a finalização da obra dele. E você, Fabi, tem alguma coisa de diferente em relação ao processo que a Dai trouxe? Nada, são esses passos mesmo. Primeiro, a diferença é a maioria dos projetos dela vem online, o meu não, a maioria é indicação.
a grande maioria é indicação. Tem um lema assim que eu coloco comigo como profissional, eu digo assim, eu não quero que meus clientes tenham problema. Então, se eu puder não levar, se ele tiver na cabeça dele que ele não vai ter problema comigo e também que ele não está arrependido de ter me contratado, ele vai me indicar. E a maioria dos meus projetos que eu pego, sem dúvida, são por indicação. Acho que eu peguei eu estou falando de projeto arquitetônico, tá? Eu peguei um online, só que foi em Brasília, da pessoa não me conhecer e querer me contratar. Eu E acho que aí, a questão do projeto arquitetônico no online, não sei, vou pedir uma opinião sua, né? Não sei como funciona no online, porque o interiores a gente consegue se adequar bem, porque a gente já tem o projeto arquitetônico, né? O cliente manda esse projeto arquitetônico para a gente e a gente elabora o projeto de interiores em cima desse projeto. E quando é o projeto arquitetônico, né? Tem as normas de outra cidade, então envolve assim, mais questões burocráticas mesmo. Funciona bem? funciona porque eu trabalho com isso, né? Só dar um oi aqui para a Dácia Sobral, ela é de Curitiba. Aí ela mandou aqui, Dácia, oi. Eu consigo falar e ficar vendo o que a pessoa está falando aqui. O que acontece? Eu vou responder aqui primeiro como é que eu faço e depois eu vou responder essa parte como é que funciona online. Então, o cliente entra em contato comigo, aí eu passo o orçamento para o cliente. Geralmente, a minha folha do orçamento, ela já está no Canva lá, eu só passo incluir os serviços. Aí passo o orçamento para ele. No orçamento, se ele aprovar, aí eu elaboro o contrato. Eu não tenho um contrato. Como eu presto alguns serviços, então eu tenho um contrato para regularização, eu tenho um contrato para projeto, tenho um contrato para acompanhamento, tenho um contrato para desembargo de obra. Aí, como interiores eu quase não pego, né? Então eu não tenho nenhum contrato para interiores. Mas aí, geralmente, eu tenho vários contratos. A minha elaboração de contrato, graças a Deus, também foi uma colega arquiteta, o esposo dela é juiz, ele elaborou para ela, e aí ela me passou. Então, tem muita legislação ali que eu não sei. Agora, eu tive aula de contrato com uma advogada, e ela me passou outros tipos de serviço também, que é um contrato que eu ainda não elaborei, que é tipo assim, uma carteira assinada por obra. Assim, aí eu ainda não fiz isso, tá? Então não existe só esse tipo do que eu faço também. Você tem que assinar, inclusive. Na Casa Cor, houve até embargo, porque aqui em Belém, porque aquele serviço, aquele contrato não foi assinado, a carteira da pessoa. Então é uma coisa que eu ainda estou aprendendo para poder colocar na obra, assim, quando a obra é muito extensa, 6 meses, por exemplo, eu tenho que assinar a carteira. E aí é um outro contrato que eu tenho que elaborar ainda. Ainda não fiz isso, que é por obra, né? Exclusivamente para obra, esse tipo de contrato. Aí, depois que a pessoa assinou o contrato, aí eu já começo faço o levantamento. Eu só faço o levantamento se a pessoa assinar o contrato, eu só faço tudo depois. E aí tem exatamente isso, a pessoa às vezes tem dúvida. Porque o contrato, ele é uma proteção, ele protege o profissional e ele protege também o contratante, ele protege o proprietário. Então, é extremamente necessário que ele entenda cada ponto. E eu sempre te digo, se tu tiveres dúvida, eu preciso que tu me fales, porque isso aqui não é brinquedo, não é uma roupa que tu está comprando. É um serviço. E isso tem valor jurídico. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, eu tenho muito critério com um contrato. Então, a partir daí, ele assinou, aí já são vários, dependendo do serviço, né? Se for obra, se for desembargo. Por exemplo, eu estou com desembargo de uma obra agora. Então, depois que ele assinou, tem várias pessoas que eu tenho que tomar conta. Além das pessoas que ele contratou para a obra, tem os outros técnicos. Tem o arquiteto que é o só de restauro, aí tem o arquiteto que é o de interiores, aí tem o arquiteto que é de projeto. Essa obra foi embargada, o arquiteto que fez, ele não
construiu de acordo com a legislação urbana, era numa área de entorno de patrimônio, o IPHAN está lá, o município está lá, então são várias situações nessa parte assim, mas a minha relação com o cliente, que eu acho que a pergunta que ela fez é a questão da confiança. Tu tá fazendo comigo e eu quero te dizer que eu tenho que achou caro o meu serviço, né? Que eu desenrolo o negócio. Eu vou desenrolar, tu pode ter certeza. Se tu não quiser me contratar, o meu valor é isso, não, esse, não vou baixar, mas eu vou te garantir que o negócio vai sair. Esse era a regularização, né, de um imóvel, de um ponto comercial que ele quer dar entrada na prefeitura para poder tirar o alvará de licenciamento, não de obra, que precisa do alvará, precisa do habite, mas era o licenciamento do imóvel para poder tocar o comércio dele. Então, vamos lá. Assim, entendido, né? Então, vários passos, depende do cliente, depende do serviço. Do cliente, quando eu digo assim, do proprietário, porque às vezes tem um cliente que não é um proprietário, são vários. É um condomínio, por exemplo, né? É uma vila de pessoas, todo mundo assina. E aí, depende muito e do serviço. No que diz respeito à elaboração de projeto, por exemplo, em Brasília ou em Curitiba, que é a Dácia de Curitiba, como é que funciona? Você tem que entender os passos, né? O zoneamento da cidade, porque a cidade é dividida em zona. Tem que entender que naquela zona tem uma legislação específica e, através dessa legislação, é fornecido pela prefeitura o quadro de parâmetro urbanístico, e aí tu tem aquela situação que eu falei lá no começo, né? Tu tem que se adequar ao normativo técnico que tu tens, se adequar à legislação urbana e também ao que o cliente quer. É possível quando tu conheces os passos da elaboração de projeto no que diz respeito à legislação. Ele é um roteiro. Quando a gente conhece, a gente entende que quando eu ensino para os meus alunos isso, né? É um roteiro. O roteiro é esse: zoneamento, que é o endereço, né? Primeiro endereço, zoneamento, tamanho do lote e o uso do lote. Então, se eu tenho isso, eu já consigo elaborar o projeto de acordo com isso, com essas informações, porque eu já sei utilizar o quadro de parâmetro urbanístico e aplicar no projeto. Então, é possível, sim. Aí tu diz assim, Fabiola, mas assim, como é que eu vou fazer para aprovar o projeto lá em Brasília, lá na regional? Porque Brasília não é prefeitura, né? São regionais. Ou então, se eu estou aí em Uberlândia, como é que eu vou fazer para aprovar em Uberlândia? Hoje, tudo é online. E quase, se for interior, às vezes interior não é online, né? Às vezes o interior, às vezes até o mapa de zoneamento, ele não é fornecido pelo site da prefeitura. Mas a prefeitura tem um telefone lá no site. E aí tu vai ligar, e aconteceu isso também. Eu liguei para o IPHAN de uma cidade, a pessoa que atendeu lá, eu consegui falar com o coordenador, ela me forneceu o mapa, né, de zoneamento, onde que o IPHAN estava naquele entorno, o que eu poderia fazer, eu dei graças a Deus. E aí pelo IPHAN tu consegue fazer as entregas online. Quando tu não consegue fazer as entregas online por meio físico, eu ainda não tive essa experiência, mas eu posso entrar em contato com o despachante, você entra online, o despachante daquela cidade, passa o processo para ele, ele entra com aprovação. Pelo fato de eu já ter trabalhado com aprovação de projeto, quando você conversa com alguém, você sabe que aquela pessoa sabe ou não do que ele está falando. Por exemplo, tem aqui uma advogada. Quando a gente começa a falar de contrato, ela vai sacar que eu não sei do que ela está falando. Então, que eu não sei de nada. A mesma coisa tu entende muito de interiores. Aí tu vai dizer assim, Fabiola, mas aquela luminária tem que estar, tipo assim, 1,60 do solo, um pendente. Do piso já pronto. Eu digo, gente, eu não sei isso aí, gente. Não sei por onde vai. Por quê? Porque é teu olhar clínico. Tu já sabe como pendurar aquele quadro. Né? Tu sabe tudo, da tinta, se vai não sei o quê. Eu não sei nada disso. O pintor que eu contratei, eu tenho que ficar em cima dele e tudo. Então, eu também sei. É uma coisa que eu domino. Uhum. Então, por eu dominar,
entender o roteiro da legislação, da aplicabilidade dela no projeto, quando eu converso com alguém, eu sei o que aquela pessoa sabe ou não sabe. E aí eu contrato ela ou não, quando eu dependo dela, né? Então aí eu vou fazendo algumas perguntas, eu deixo perguntas chaves, né? E aí eu já entendo aí, se for online, como Brasília é online, é fácil de fazer, ficou mais simples para mim. Curitiba também é online. Rio de Janeiro, depende da subprefeitura, tem algumas coisas que não dá para fazer, mas em alguns lugares é super possível. Então, agora também tem outra coisa, eu conheço arquitetos e engenheiros do país inteiro, então eu posso entrar em contato com aquele arquiteto, engenheiro, fechar parceria com ele, né, caso eu precise, e ele ir lá na subprefeitura do Rio, ou São Paulo, ou Uberlândia. Tem um aluno que é de Uberlândia. Mas é isso. Sim. É impossível. Não, muito bacana isso. Sim, com certeza. Eu queria agradecer a vocês duas pela oportunidade aqui de conversar um pouquinho com vocês, para entender essa área de atuação, porque eu acho que grande parte dessa parte da valorização das profissões depende do conhecimento, né? Até que ponto entra a X profissão, até que ponto é o Y profissão, porque senão fica essa questão de todo mundo quer fazer um pouquinho, mas na verdade ninguém sabe atuar na profissão do outro porque não teve a formação. Então, basicamente isso que eu queria trazer aqui, agradecer a vocês duas por comentar e trazer ainda mais sobre a expertise de vocês. Eu não sei se vocês querem dar um recado final agora, porque vão entrar as outras duas meninas para agora de 9 horas. Eu quero agradecer pelo convite, né? Muito obrigada. Para mim sempre é um prazer compartilhar o meu conhecimento, compartilhar aquilo que eu amo, que é trabalhar com arquitetura. Eu quero te agradecer por isso. Também foi um prazer conhecer vocês duas e entender um pouco mais aí como é que vocês funcionam, como é que funciona o teu trabalho, a tua forma de trabalhar online como arquiteta. E quero agradecer também aí as pessoas que acompanharam até o final, a Betinha aí, que disse que a gente arrasou e que ela amou ouvir a gente. Não só a Betinha, mas as outras pessoas que participaram até o final. Foi um prazer ter vocês. Muito obrigada também pelo carinho e tudo. E sempre que precisar, quiser chamar, estou aqui à sua disposição. É um prazer mesmo. Também com certeza. Cássia, pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite, poder participar, de conhecer vocês. Agradecer a presença de quem passou por aqui, pela live. Aprender um pouquinho. Acho que tudo é conhecimento e conhecimento nunca é demais, né? Também adorei aprender aí com a Fabi, com vocês. No mais, muito obrigada. Com certeza, meninas. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Bom, vou apresentar um pouquinho as meninas enquanto a Lu está entrando aqui também na live. Agora o segundo bloco, gente, vai ser com a Tainá e com a Luísa. Tainá Fayal, ela é arquiteta e urbanista, formada pela FRJ, sócia e cofundadora da TC Arquitetura e Decoração. E a Luísa, Luísa Simões, arquiteta e urbanista, com pós-graduação em design de interiores, formada pela Unisuan e pós-graduada também na mesma faculdade. Então, esse segundo bloco vai ser para falar um pouquinho mais com elas sobre o tema da arquitetura e de trazer de cada vez mais essa pluralidade, né? Porque por mais que a gente fale arquitetura, nós temos vários tipos de atuação de trabalho. No primeiro bloco, a gente já viu basicamente que a Fabi é professora, tem curso, tem escritório. A Dai é muito mais voltada para o online e tem essa expertise na lighting, né? Que é uma técnica de design também. Então, agora a gente quer falar um pouquinho mais com a Luísa e com a Thay para ouvir de onde que vê essa questão da arquitetura. Eu queria que vocês comentassem falando um pouquinho da história de vocês, né? Porque a gente sabe que não é muito complicado a gente começar a direcionar a profissão, de entender, caramba, eu vou trabalhar nisso. E hoje vocês já estão até com escritórios, já estão pós-graduados, então eu acredito que seja um direcionamento que já sabe o que está fazendo, né? Já tem uma certeza, não tem aquela questão ainda daquela pulguinha que fica no ouvido falando para você procurar outra coisa. Então, eu queria que vocês começassem falando sobre isso, queria agradecer a disponibilidade de vocês para estar conversando um pouquinho aqui. Eu sei que é a primeira live de vocês, então eu vejo que às vezes vocês ficam com essa questão de caramba, né? Uma live, etc. Mas vai ser mais um bate-papo
espaço para vocês falarem o que tiver na cabeça mesmo, a questão mais tranquila, sabe? Né, para imaginar que é como se fosse uma palestra, uma faculdade, etc. Sim. Então, fique confortável, Luísa, principalmente. Quem quer começar a falar sobre o tema, gente? Posso começar. Tá. Pode ir lá, Thay. Então, eu decidi ser arquiteta quando eu tinha uns 11 anos. Antes eu queria ser pediatra. E aí eu vi que eu não gostava de hospital, não gostava de sangue, não gostava de nada disso. E via muito ar docilar também. E aí eu comecei a pesquisar na internet para ver se era aquilo que eu gostava. Vi que tinha matemática, história, desenho. E aí por isso decidi ser arquiteta. E aí a partir daí eu foquei em passar no vestibular de arquitetura. E você, Lu, de onde que veio? Então, na verdade, eu acho que foi uma coisa muito natural. Quando terminei meu ensino médio, na verdade, fiz um ensino médio técnico em computação. Então, nada a ver com a área também. Terminei o ensino médio pensando, posso começar a trabalhar na área, mas não gostei no final, entendeu? Então, falei, eu vou fazer pré-vestibular mesmo. Até mesmo no vestibular, eu ainda não sabia muito bem o que eu queria, mas eu já tinha uma ideia entre história ou arquitetura, que também eram, querendo ou não, acaba se complementando, né? Até as matérias para você estar passando no vestibular, né? Então, aí no final, acabei escolhendo realmente arquitetura. Acabei não passando para a pública, né? Fazendo pré-vestibular, mas consegui bolsa numa faculdade particular, né? Então, graças a Deus, eu consegui fazer 5 anos com bolsa. Mas assim, a arquitetura chegou, acho que foi muito natural. Eu sempre gostei muito também do que ela falou do docilar, né? Gostava muito de ver esses tipos de programa na televisão, Irmãos à Obra, coisas de reforma, decoração. E também quando pequena eu gostava de desenhar, assim, não desenhava lindamente aquela coisa, mas gostava, né? Gostava das cores, né? A parte visual sempre muito me chamou a atenção. Então acho que isso também foi um diferencial para estar indo para o lado da arquitetura, das artes, né? Querendo ou não, a arquitetura puxa muito esse lado, não só das exatas, né? Da matemática, da física, que foi uma coisa que também me baqueou um pouco no início. Falei, eu não sou muito boa e tudo mais. Mas com a faculdade foi muito mais tranquilo. Eu acho que até uma questão, quando a gente está na escola, a gente não tem, às vezes, maturidade para estar aprendendo aquele tipo de matemática, aquele tipo de ensino. E na faculdade a coisa desenrola muito mais, porque você já é mais velho, né? Então eu achei que ia ser muito sofrido para mim essas matérias de exatas, mas até que não, foi tranquilo, professores também que eram também professores de engenharia, mas sabiam que não podia puxar o tanto que tinha que puxar com o pessoal de engenharia, então foi uma coisa muito natural e tranquila também. Fui me encontrando bastante, não só na área de interiores, né, que é a minha especialização, né, de pós, mas também na área urbanística, na faculdade, eu gostava muito mais da área urbanística, mas infelizmente aqui na vida real não rola muito trabalhar nessa área, mas enfim, foi isso, foi bem natural, assim. Tá, vocês comentaram um pouquinho sobre a influência, né, dos programas de televisão, basicamente. Eu também lembro bastante do Lar Docilar aí, dessas séries voltada para decoração, para arrumação. Hoje em dia ainda não tem muitas, né? Sim. A gente vê que cresce cada vez mais relacionado à questão de arquitetura e organização de uma forma geral. Uhum. Agora, complementando essa questão voltada a como vocês chegaram à arquitetura, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho mais da vivência de vocês, né? Eu sei que durante a faculdade a gente abre uma quantidade de informações, assim, que você fica pensando em várias áreas. Como o Malu comentou, a arquitetura também tem um lado do urbanismo, tem uns outros nichos, né, de serviços em geral que tem de possibilidades para começar a atuar. Então, eu queria que vocês falassem mais como que funciona o trabalho de vocês, quais são os serviços que vocês prestam hoje e por que vocês escolheram esses serviços. Vocês fizeram uma pesquisa antes de mercado, foi mais que vocês já tiveram feeling, se vocês já tinham trabalhado durante a faculdade no tema, e aí, eu queria saber um pouquinho dessa perspectiva profissional de vocês duas. Quem começa dessa vez? Posso começar também. Pode começar. Uhum. Então, na TC a gente trabalha com projeto de interiores, projeto de arquitetura, de ampliação para quem quer
acrescentar um cômodo, às vezes um andar. Fazemos casas do zero também e consultorias de decoração. E aí todas essas coisas, tanto para projetos residenciais como para empresariais ou comerciais. E a gente prefere, né, acaba trabalhando mais também com arquitetura de interiores, porque tem essa questão dos apartamentos, e o nosso público é um público que compra muito apartamento, são públicos que utilizam do Minha Casa Minha Vida, então são apartamentos muito pequenos. E aí o nosso trabalho na TC, né, a gente fala que a nossa missão é aproximar a arquitetura das pessoas, porque as pessoas acham que precisam ter uma quantia muito grande de dinheiro guardadas para fazer o projeto, acha que arquiteto é coisa supérflua, é coisa de gente rica. E aí a gente usa o nosso Instagram, as nossas redes sociais, também como forma de informar e educar essas pessoas para que elas entendam que é uma coisa necessária, que não é luxo, né? Uma necessidade. E aí a gente usa coisas do dia a dia, memes, cultura pop, para poder associar as pessoas entenderem. A gente tem até um post que compara arquitetura, projeto de arquitetura com bolo, para a pessoa entender que ela não pode pedir só uma planta, né? Que uma planta é só uma partezinha de um projeto inteiro. A gente fala que a planta é só a farinha. Quando você vai pedir um bolo, você não quer só a farinha. E aí, nos nossos projetos também, a gente faz soluções, a gente diz que é soluções que cabem no bolso do cliente, porque a gente está muito acostumado a aprender, tanto na faculdade, nos estágios, a chegar lá nos projetos e encher de móveis planejados e tudo, aperta aqui, abre ali, não sei o quê, para poder aproveitar espaço, sendo que os móveis planejados, eles não são tão baratos. E aí junta com uma pessoa que precisa comprar geladeira, precisa comprar o sofá, precisa montar uma casa inteira, então fica um pouco longe da realidade das pessoas, e é por isso que elas acabam não contratando arquitetos, porque a maioria já coloca coisas muito caras, coisas que são fora da realidade mesmo das pessoas. Então como a gente já vem dessa realidade também, de pessoas que nunca tiveram acesso, e eu também montei um apartamento, a gente viu que a gente poderia achar soluções que são um pouco mais próximas da realidade das pessoas, usar móveis planejados somente onde for muito necessário, que na maioria das vezes é no banheiro e na cozinha, aproveitar espaços pequenos, porque esses apartamentos estão cada vez menores, sem precisar usar de tantos móveis planejados, usar soluções que tragam o sonho da pessoa, só que de uma maneira mais econômica, substituindo aqui para acrescentar ali. Então esse é mais ou menos o trabalho que a gente faz na TC. Bom, o que a Taina falou é a mesma coisa que eu tento fazer com os meus clientes, né? Eu acho que é basicamente isso que a gente aprende muito na faculdade. A gente tem que ter um olhar para o cliente na necessidade que ele tem, visando também o que ele quer gastar, o que ele pode gastar. Então esse é um olhar que a gente tem que ter muito apurado, assim, né? E tentar entender e ajudar. Porque acho que eu vejo assim que, infelizmente, né, a gente não tem ainda a cultura de chamar um arquiteto para fazer a sua casa. Né? Eu acho que antigamente é só as pessoas ricas que contratavam arquitetos. Então eu acho que a gente, a nova geração, né, agora com internet e tudo mais, eu acho que a gente tem que realmente desmistificar isso, que o arquiteto não é caro. A gente está aqui para realmente estar ajudando, estar planejando a sua casa, pensando em fluxos de coisas que os clientes que não são da área, né, pessoas comuns, vamos dizer assim, não vai pensar nisso para ter um cômodo melhor, para ter uma circulação melhor, uma iluminação melhor, porque isso ajuda, a gente sabe que ajuda na saúde, ajuda no bem-estar, no psicológico, né? Então, influencia muita coisa o que uma casa pode fazer para um ser humano, né? Então, a gente estudou muito para isso, né? Para a gente estar realmente auxiliando o cliente e estar
não só na parte da saúde, né, e tudo mais como eu falei, mas também ajudando na questão financeira do que realmente cabe no bolso do cliente, o que combina com o cliente, que faz sentido para ele, as formas, os tamanhos, as cores. Então, realmente assim, o projeto é uma coisa super personalizada, né? Então, a gente está aqui realmente para ajudar o cliente, e todos os processos que a Tânia já falou aqui é exatamente o que eu procuro seguir fazendo com os meus clientes. Então, eu acho que é realmente a gente tentar enaltecer a importância do arquiteto na vida dos clientes e ser uma coisa mais comum, entendeu? Os profissionais realmente serem chamados para estar executando a obra, o projeto, enfim. E parar realmente de ter muitos erros de projeto, erros de regularização, enfim, que a gente vê muito frequentemente hoje em dia, né? Infelizmente. Sim. E uma coisa também, desculpa te interromper, é que muita gente vem pra gente, não sabe exatamente o que o arquiteto faz, acha que é só a decoração, acha que é só depois que ele faz a obra, então muitas pessoas vêm até a gente fala assim, eu já falei com o pedreiro. Mas só que assim, como que o pedreiro vai saber o que você vai fazer se você não tem projeto ainda? Então a gente tenta também, lá na TC, ficar explicando que o projeto é primeiro, o planejamento do que você vai fazer e depois você fala com o pedreiro. Exatamente. Não, e assim, querendo ou não, né, o projeto que a gente faz é toda uma prévia de tudo que você tem que colocar ali dentro. Então você não vai perder tempo. O pedreiro subiu aquela parede e ficou ruim essa parede. Quebra. Exato. Você gastou tempo, você gastou dinheiro, porque não houve um planejamento, que é o projeto. Que é todo o pensamento que a gente faz com o cliente, gosto e tudo mais. Então, é uma economia de dinheiro realmente, né? Uma coisa que a gente tem que bater sempre, porque você não perde tempo, você não perde dinheiro, e se você não puder realmente executar, né, o cliente não puder executar tudo de uma vez, ele tá com aquele material guardado, ele vai fazendo aos poucos, conforme ele pode, né? Então, assim, é uma mão na roda, né? O projeto realmente é o que a gente precisa. Sim. Eu acho que foi muito legal vocês comentarem, trazerem reforçando isso, né? Que tem esse mito, onde que se encaixa o arquiteto, onde que se encaixa um projeto de arquitetura. Eu vejo que, em geral, as pessoas contratam mais um engenheiro, né? Um engenheiro para fazer o cálculo da estrutura e etc e tal, do que o arquiteto para colaborar também e fazer esse planejamento interno. Aí depois vem aquele fim, caramba, o engenheiro botou a pilastra no lugar errado. O engenheiro botou algo que, caramba, não precisava ter colocado ali, poderia ter colocado em outro momento. Então, acho que é bacana vocês falarem isso, porque fica essa questão de, caramba, onde que entra o arquiteto, onde que entra o engenheiro, onde que entra o advogado. E os três colaboram entre si, né? Porque o engenheiro, obviamente, é questão estrutural. Ele vai ter que fazer o cálculo da estrutura se manter de pé e fixa. O arquiteto é sobre a parte interna, de como que vai utilizar o espaço, de como que vai otimizar também ali de uma forma geral a questão da estrutura. Porque o engenheiro pode falar uma coisa, o arquiteto chega e fala, não, mas dá para fazer de X, Y, Z, e ele vai ter que se adaptar de certa forma. Então, acho que é uma questão de colaboração, né, entre as profissões em si. E o advogado vem justamente para falar, olha, tá bom, tá legalizado, tá no nome, não tá no nome, como que tá essa documentação na prefeitura, como tá a documentação no cartório. Então, acho que é uma questão de mito, porque não é à toa que 50% dos imóveis do Brasil estão todos enrolados. Exato. Irregulares de alguma forma. Irregular é disso. É justamente de, caramba, não teve um arquiteto que passou atrás e viu o projeto, não teve um engenheiro que fez o cálculo, não teve advogado que viu a documentação. Então, juntando isso tudo que não teve, 50% está totalmente enrolado hoje. Então, como que vocês trouxeram essa pegada mais prática, né, de que precisamos quebrar esse mito que o advogado, engenheiro, arquiteto, são muito caros e dá para se adaptar à realidade? Eu queria que vocês trouxessem como que vocês fazem isso na prática. Porque a gente sabe que isso é cultural. O que vocês comentaram, caramba, as pessoas têm um estigma muito grande. Caraca, não vou contratar arquiteto, porque acho que só o arquiteto vai ser 10 mil, mais o engenheiro 10 mil, mais o advogado 10 mil. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para obra, não tem dinheiro para nada. Então eu queria que vocês comentassem quais são as técnicas, quais são as formas que vocês estão usando hoje para fazer com que o cliente fique. Porque às vezes o cliente chega, e aí, como é
que é e tal, e dá aquele ghost, né? Some. Mas, e aí, como que vocês estão quebrando essas questões para fazer essa conversão? Para que os clientes entendam, olha, você pode não ter dinheiro para fazer o projeto completo de sei lá quanto, mas nós temos etapas diferentes, nós temos serviços diferentes. Acho que é mais para uma pegada comercial também, né? Para a galera entender que tem essa diferença dos pacotes e que talvez o caro, entre aspas, seja investimento completo de uma vez só. E você pode fazer de forma diferente, parcelada, por exemplo. Então, eu queria que vocês comentassem sobre essa parte prática. Quem vai dessa vez? Posso ir? Pode ir. Acho que daqui a pouco eu vou botar a Camila para sempre puxar o bonde. Como eu falei, na TC, a gente já criou a TC antes de se formar, já com esse pensamento, porque a gente viu, na época que a gente criou, 85% das pessoas não contratavam arquitetos. E a gente já via na própria faculdade esse distanciamento, né? Arquiteto só fala para arquiteto, fala muito bonito, fala difícil, faz umas representações, né? De projeto, imagens, né? Plantas, que só outros arquitetos entendem. Então, a gente via que eu e a Camila, né, minha sócia, falo a gente porque nós somos duas, a gente via que aquilo não era a realidade, não era o que pessoas como a gente, como nossa família, que não entendiam, não gostavam. A gente mostrava as coisas, né, que os professores faziam ou queriam que a gente fizesse. A nossa família não entendia nada, não gostava. Então, a gente já criou a TC com esse intuito de desmistificar esse papel do arquiteto e que a gente diz que é aproximar a arquitetura das pessoas. Então, a gente já, desde o início, já usava... Ela está aqui, a Camila. A gente já usava coisas do dia a dia, memes, filmes, séries, para poder fixar na cabeça das pessoas, né? Porque a gente aprende muito por associação. Então, a gente sempre tenta associar projeto com bolo. Para explicar, hoje até vai sair um post para falar que o projeto da pessoa não é lar docilar, porque ela acha que ela entrega pra gente, eu quero isso, e aí nunca mais ela vê, e depois ela vê uma surpresa. E, nossa, gostei, não gostei. E não é assim, a pessoa participa de todo o processo. Então, a gente sempre tenta associar com coisas que as pessoas já conhecem, né, que são mais populares, tentar usar uma linguagem mais fácil também, uma linguagem mais simples, não usar palavras muito técnicas, e sempre que a gente usar palavras técnicas, a gente traduzir, né, ao lado para explicar o que é. Então, esse é o trabalho que a gente faz já na TC desde 2020. E aí, em 2022, a gente se tornou um escritório oficialmente de arquitetura, mas a gente já fazia esse trabalho há muito tempo. Isso que a Tânia falou realmente é muito importante. A gente tem que sempre tentar trazer o cliente para a gente, né? Mesmo a gente falando, às vezes, uma linguagem técnica, pé direito, soleira, não sei o que, termos, né? Que para a gente é muito comum, mas o cliente olha assim, o que é isso, não sei o quê. Então, assim, até quando eu vou apresentar, né? Já está em andamento de projeto, né? Trazer imagens de referência para o cliente estar entendendo como realmente vai ficar, porque às vezes é muito vago para a pessoa, ela não tem esse costume, esse olhar de estar sempre vendo um espaço, pensando, aqui eu posso colocar uma cama, aqui eu posso botar tal coisa, isso, aquilo. A gente já está condicionado isso. A gente, né, estudou 5 anos para isso, né? Enfim, então a gente realmente já pensa rápido, mas o cliente não. Tem que ser no tempo dele, né? Os processos de projeto tem que ser no tempo em que ele vai estar pensando também. Às vezes tem uma reunião, a primeira reunião onde eu já tenho os layouts propostos para ele. Apresento ali, mas às vezes nem ele consegue me dar a resposta se realmente é aquilo que ele quer, ele precisa olhar com calma, rever de novo aquele material que eu montei. Então, assim, é sempre tentar aproximar o cliente da nossa realidade de arquitetura, né? Do projeto que ele quer fazer, ele tentar compreender. Porque, infelizmente, né? O projeto é uma coisa, às vezes, assim, muito imaginária inicialmente, né? Para o cliente.
Então, a gente tem que sempre trazer referências, né? Trazer exemplos, coisas até um pouco mais palpáveis, amostras que a gente tem, né? Mostrando para o cliente, para ele sentir cor, textura. Então, é tentar trazer um pouco mais para o real, até realmente se concretizar aquela obra, aquela reforma, enfim. Então, essa realmente é essa interação que a gente tem que ter com o cliente, trazer um pouco mais para a realidade e entender como funciona, né, todos os processos, até mesmo quando um cliente entra em contato para fazer um orçamento. No próprio orçamento, além do valor e tudo mais e prazo, né, que é o essencial que ele quer saber, eu explico como são as etapas do projeto, como funciona cada etapa, quantas etapas são, o que é cada uma, para ele se sentir um pouco mais... entender realmente, né, entender como funciona, porque senão fica muito aéreo. Tipo, no final, o que eu vou estar ganhando? O cliente pensa, o que eu vou estar ganhando? É só folha? Coisas escritas? Não. Né? Tem um porquê de tudo aquilo ali, todo o processo feito no final. Então, é tentar realmente trazer o cliente para a gente, ele ir aos poucos entendendo e compreendendo como funciona cada etapa de projeto. Sim. Com certeza. Essa parte, principalmente para o cliente entender, né? Eu acho que é um feeling muito grande, porque é aquilo que a gente começou esse bloco falando, sobre a questão da cultura. Então, não necessariamente o cliente vai entender o que é um projeto. Ele sabe que, caraca, eu acho que eu preciso de um arquiteto, mas ele não sabe nem o que o arquiteto faz muitas das vezes. Sim. Chega assim, eu acho que eu quero um projeto, mas e aí, qual é a finalidade do projeto? Quais são as vantagens, quais são os prejuízos se você não fazer um planejamento por dentro do projeto, né? Então, acho que é uma questão bacana, uma questão importante. E eu queria entender, até nessa parte de serviços em geral, se vocês têm etapas de serviço, no sentido, vamos supor, acabou de chegar uma pessoa até vocês. Essa pessoa, elas vão para uma consultoria e depois vai para a etapa do projeto, faz um bate-papo para entender o que essa pessoa quer e depois vai começar a elaboração do serviço. Esse bate-papo é uma consultoria paga, que, enfim, é mais um atendimento. Queria que vocês falassem mais nessa parte prática, né? Como se eu vou contratar vocês. Sem nada de arquitetura, mas fulano me falou assim, acho que é bom você procurar um arquiteto. Encontrei vocês no Instagram, dá um exemplo prático. Mandei direct. Então, eu queria saber como funciona a arquitetura e tal. Eu vou alugar um apartamento e eu não sei como funciona isso. Eu não sei se vai ser decoração, eu não sei se eu vou contratar para fazer um projeto completo. Eu queria mais entender qual é o escopo desse projeto, né, de como funciona. Eu queria que vocês formulassem como se estivesse falando comigo aqui agora. Caraca, recebi esse direct, como que eu vou atender essa pessoa, como que eu vou direcionar? E aí? Então, na TC a gente tem um formulário com as perguntas que a gente sempre faz, né? E para não ficar uma conversa cheia de perguntas lá, a gente já tem o formulário e a pessoa responde com as informações que a gente precisa. O que a pessoa mais precisa, né? As informações mais importantes são a área ou medidas do local e as fotos do local, porque a gente consegue avaliar a complexidade. É o que a gente sempre diz, um apartamento de 45 metros quadrados não vai ter o mesmo valor de uma casa de 100 metros quadrados. Então, o tamanho influencia nisso. E a complexidade com as fotos do local é que pode ter o mesmo apartamento de 45 metros quadrados. Um acabou de ser entregue pela construtora e outra pessoa já mora há 10 anos. Então, um vai ser mais complexo do que o outro. Por isso que são muito importantes, né, as fotos e as medidas do local. A gente consegue avaliar isso de forma online. A gente não precisa ir ao local para avaliar. Só do cliente mandar, a gente já consegue avaliar para fazer o orçamento. E aí, nesse formulário, a pessoa já responde mais ou menos o que ela quer fazer. Então, a gente já consegue direcionar se a pessoa vai para uma consultoria, que é um serviço mais simples, sem quebra-quebra, né? É mais como se fosse uma maquiagem, ou se ela vai para um projeto, que é um serviço mais completo e mais complexo também. E aí, a pessoa entra em contato com a gente pelo link do WhatsApp, ou a gente entra em contato, né? Depende, que às vezes a pessoa não consegue clicar no link depois. E
aí a gente marca uma reunião online, essa reunião é totalmente grátis, sem compromisso, para a gente explicar quais são os processos, quais são as etapas do projeto, os prazos, quantas alterações a pessoa pode fazer em cada etapa, explicar como funciona o nosso serviço, explicar para a pessoa que ela vai participar de todo o processo e aí mostrar o que está incluso, o que não está incluso no serviço, mostrar os valores e as formas de pagamento. A gente nunca passa o orçamento pelo WhatsApp, nem nada, porque a pessoa não tem ideia de como funciona o serviço. Aí você manda o valor jogado, ela vai achar caro, porque ela não sabe nem o que ela recebe. Como a Lu falou, a pessoa não sabe o que ela vai receber uma folha. Vou pagar não sei quantos reais por uma folha. Então tem que explicar isso. Sim. E aí depois o cliente fechou. A gente faz o contrato ele é assinado eletronicamente. Acho que eu não falei antes, mas nós somos um escritório remoto também, assim como as outras meninas. A gente atende totalmente online. E a gente faz projetos presenciais se forem ou na minha área de atuação, que é no Rio de Janeiro, ou na da Camila, que é no Espírito Santo. E aí a gente assina o contrato eletronicamente, faz um grupo no WhatsApp com o cliente, e aí depois a gente parte, né, para o levantamento. O levantamento é o quê? Recolher todas as informações. Se tiver documento, se for um apartamento, tem que ter o manual do morador, que explica as regras do condomínio, a gente tem que seguir as regras do condomínio. Mas fulano quebrou a parede, mas você não sabe se realmente pode quebrar a parede desse prédio, né? Então a gente precisa ver as regras do condomínio, as regras da cidade, né? Se no caso for de uma casa. E a gente recolhe todas essas informações, fotos, vídeos, documentos, medidas do local, tudo. Se for um projeto presencial, a gente vai recolher, mas se não for, o cliente às vezes informa a gente mesmo. E aí, depois de ter essas informações, eu estou olhando aqui o roteirinho para não perder. Depois dessas informações, a gente faz uma reunião virtual, que é a reunião que a gente chama de briefing, que é o bate-papo, né, entrevista, para a gente entender as necessidades, os gostos, o que o cliente quer, o que ele está esperando, para depois, para a gente conseguir entender, né, e colocar tudo lá no projeto direitinho. E aí depois vem a parte do projeto mesmo, né, que é dividido em várias etapas. Primeira etapa de layout, que são as plantas, onde a gente vai definir onde fica cada coisa, espaços de circulação, as medidas básicas, né, do local. E aí a gente faz outra reunião para explicar essa planta, porque ninguém é obrigado a entender planta, então a gente explica. E aí depois que o cliente aprova essa etapa, a gente vai para a próxima, que é o projeto 3D, que são as imagens, né? A parte mais legal, a parte que todo mundo mais vê no Instagram, que a gente define as cores, a decoração e tudo mais, o que não dá para a gente enxergar em planta. E aí depois, se for no caso de um projeto, a gente vai para o projeto executivo, que é fazer os desenhos técnicos que cada profissional precisa receber, né? Se for o pedreiro que vai colocar o piso, a gente dá onde vai começar a primeira pecinha do piso, para onde ela vai depois. E aí, depois de aprovada essa etapa, a gente vai para o caderno final. A nossa entrega é completamente digital. Então, a gente vai para o caderno final, a gente faz orçamentos com profissionais parceiros, né, para o cliente, mas a gente sempre diz que o cliente é livre para procurar qualquer profissional. A gente dá uma planilha também para eles com os valores de cada móvel, de tudo que foi usado no projeto. Mas sempre falando, você é livre para escolher o profissional que você quiser. A gente também não está ganhando nada indicando para outros profissionais, é só para facilitar mesmo você ter uma ideia de quanto custa cada coisa. E aí depois a entrega final. E cada etapa dessa a gente tem uma reunião para conseguir explicar direitinho para o cliente e ele entender, e não a gente simplesmente enviar e esperar que o cliente entenda, porque ele não entende o que ele recebe.
Bom, isso que a Tânia falou é exatamente o passo a passo que a gente tem que seguir naturalmente de projeto, tá? Ela resumiu bem, mas só para explicar também como eu faço. Então, a Cássia deu o exemplo, né? O cliente chega pelo Instagram. O meu caso também é sempre chegando pelo Instagram, pedindo orçamento, com o link na bio que eu deixo lá. Então, o cliente chega para mim, vai direto para o meu WhatsApp. Então, eu sempre pergunto para ele a localização, né? Onde é que é, o metro quadrado mais ou menos, que nem sempre o cliente sabe, mas para a gente ter uma noção, como a Tânia falou, tem diferença de um 40 metros quadrados para um 100 metros quadrados, que a gente sabe o tamanho do trabalho que a gente tem que ter, então isso vai para a questão. Então, algumas perguntas básicas, né? O que ele realmente quer, quais são os cômodos e tudo mais. Peço foto, vídeo também, que facilita bastante. Tento entender a necessidade desse cliente. Então, depois eu já consigo elaborar um orçamento e marco uma reunião nenhum, sem compromisso, realmente, e explico como funciona o projeto. E também saber que às vezes assim, o cliente chega, mas ele não sabe nem o que ele precisa. Se ele precisa de um projeto ou de uma consultoria, que é bem diferente, né? Às vezes uma consultoria, eu quero pintar uma parede, mudar alguns móveis de lugar, colocar alguns móveis novos. Então, realmente não tem a necessidade de um quebra-quebra, né? De uma obra que realmente vai mais para projeto, que às vezes tem que tirar a parede, colocar uma parede nova, mudar alguma tubulação, alguma coisa assim. Então, realmente é projeto, porque a gente tem que dar essas plantas de execução para o cliente estar fazendo. Então, a gente faz projeto. A consultoria não, é algo mais simples, mais rápido também o processo, é mais barato. Então, primeiro depende do que ele busca, né? Ele quer estar pronto para uma obra, então é um projeto. Ele quer uma coisa mais rápida, não tem muito dinheiro, mas mudar o meu cômodo. Então, vamos para a consultoria, né? Então, a gente começa nessa divisão aí. Então, depois dessa primeiro bate-papo que eu tenho com ele, eu consigo fazer uma proposta de orçamento, faço online essa reunião, como a Tainá falou, a gente tem que explicar, porque senão o cliente está aí no final, o que eu recebo sobre isso, como funciona, não tem como, faz o PDF e envia para o WhatsApp, não funciona, a gente realmente tem que, até mesmo para a gente estar explicando o nosso valor, por que daquele valor final. Ele vai olhar um óculos que eu estou comprando, estou vendo lá, vale a pena, não vale a pena, é diferente. A gente realmente tem que vender o nosso, né, nessa reunião. Então, o cliente fechando, eu procuro sempre estar fazendo o levantamento presencial, eu atuo mais na área do Rio de Janeiro, então eu procuro ir até o cliente, até para estar levando também o contrato, a gente está assinando ali presencialmente, eu procuro fazer isso. Eu faço online mesmo, essa questão de levantamento, né? Peço para ele procurar alguém mais próximo a ele que saiba fazer algum levantamento e a gente tenta se virar dessa forma, né? Mas eu prefiro realmente, se possível, estar sempre pessoalmente, estar tirando as minhas medidas, fazer as minhas anotações, que eu acho que é o mais correto para no final estar mais redondinho o projeto, fazer mais sentido, né? Então, depois dessa primeira etapa de fazer o levantamento, assinando também um contrato junto, presencialmente, eu faço também um briefing, tenho uma elaboração de briefing, mando para ele, né? Eu faço no Google Form, né? Que a gente consegue colocar várias perguntas ali, a gente envia o link para o cliente, ele responde com calma, né? Às vezes com a família que vai morar com ele, né? Então, são casos e casos. E vai me respondendo, né, vários questionamentos que eu faço ali, e dali eu consigo entender também o que ele procura, né, além do bate-papo que eu procuro sempre ter no dia do levantamento, que também é uma outra forma que a gente consegue fazer entender, né, o que o cliente quer, a gente está vendo ali o espaço, então fica melhor visualmente para os dois, até para o cliente tentar me explicar, porque às vezes nem ele sabe explicar, né, então, enfim, tentar realmente se adaptar. Então, depois do levantamento, faço os meus estudos aqui, tentando juntar todas as informações que eu tenho para estar fazendo layout ou pensando no que ele já pensou, ver se realmente faz sentido, se tem condições de estar fazendo naquele ambiente, porque às vezes a ideia é mirabolante, não tem como, a gente tem que partir para uma outra coisa, né? Enfim, então, fazendo sempre reuniões, então essa primeira parte que eu chamo de coleta de dados. Então, depois dessa parte de coleta de dados, né, de informação, tanto de medidas de local, quanto de informações que o cliente quer fazer, o que pretende fazer, depois eu parto para o estudo preliminar, que são, às vezes, opções de layout que ele quer, ou opções de cores, materiais, aí a gente
nessa área e depois dessas escolhas que ele tem algumas ideias que às vezes surge um pouco de dúvida se funciona ou não. No 3D, ou é o checkmate ou a gente tem que refazer tudo de novo, não entendeu nada que ele quer, né? Então é no 3D que realmente o cliente tem a noção, é isso mesmo, essa cor fica boa, não, vamos trocar, eu quero entender de outra forma. Então o 3D é basicamente o ponto ali. A gente tentar não passar do 3D para ir para o executivo, porque aí começa as plantas, é mais elaborado, é tentar fechar até o 3D e se tiver tudo ok, o cliente deu o aval, passa para o próximo passo, que é o projeto executivo, que é realmente a parte técnica, é onde a gente faz as plantas, realmente é muito trabalhoso, a gente tem que tentar entender muita coisa, né? Às vezes tem umas partes de legislação, onde tem que colocar tal coisa, onde pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Às vezes surge os imprevistos que acontecem, né? Que às vezes a gente chega lá, não pode quebrar tal coisa, não pode tirar tal parede, porque é estrutural. Enfim, vários problemas, mas é um trabalho gostoso. Eu aprendo diariamente assim com os clientes e é muito legal e prazeroso no final realmente a gente fazer aquela entrega. A minha entrega eu tento entregar fisicamente, eu imprimo todas as plantas, faço o caderno, tudo bonitinho e também entrego em PDF para o cliente, né? Porque às vezes ele precisa imprimir mais de uma planta para deixar lá na obra. O que eu entreguei, ele quer ficar para ele guardando, né, como projeto, né, ali vamos dizer assim, principal, e ele precisa imprimir outras plantas para quem vai estar executando lá, para estar entendendo como funciona. Então, eu sempre procuro mandar dessas duas formas, tanto presencial, porque eu vou entregar até o cliente, né, faço um agrado, aquela coisa toda, caixinha bonitinha, e também mando por e-mail o PDF de todas as plantas para, se ele quiser imprimir mais e ficar mais à vontade nessa parte da execução dele. Então, assim, tentei resumir um pouquinho aqui, mas a Tânia foi falando mais o passo a passo, mas é basicamente isso. A gente não tem como fugir desse processo de projeto, porque senão, se a gente for atropelando coisas ou tirando coisas, no final não funciona, né? A gente não consegue entregar. Sim. Foi ótimo vocês reforçarem sobre a diferença, né, do processo certinho e o que é consultoria e o que é projeto. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe essa diferença, né? Tipo, eu quero um projeto, mas não necessariamente que ela precisa de um projeto. Sim. Eu quero só uma consultoria. Aí chega na consultoria e descobre que não é só uma consultoria. Exato. Aí é legal trazer essa questão, porque é muito fora da realidade de uma pessoa que não entende arquitetura, sabe? Ela vai ficar com aquela questão, e aí, será que eu já peço direto, eles vão mandar o orçamento? Porque existe isso que vocês comentaram acontece muito, na advocacia principalmente. Quanto você cobra para não sei o quê, meu bem? Eu não sei, né? Eu não li essa documentação, não sei o seu caso, como que eu vou falar quanto que eu vou cobrar? Mas eu queria saber uma média. A média, meu filho, você vê na minha tabela de honorários do OAB. Porque são muitos fatores que dependem de muita coisa, assim, né? Pra eu saber se eu vou te contratar, eu preciso saber o valor. Meu filho, e pra eu saber se eu vou pegar o teu projeto, eu preciso ver a documentação. Não é essa bagunça, sabe? É porque aí fica essa questão da pessoa sempre tentar ir pelo valor, tentar ver de uma forma, caramba, quanto que eu vou gastar com isso no orçamento e tal. Mas primeiro a pessoa entender também como que vai ser o projeto e quanto que você vai gastar pelo que você fala, a pessoa também vai gastar o tempo dela, né? Porque ela vai investir para entender o trabalho, vai mandar o formulário, vai conversar contigo, vai te visitar, vai mandar a folha. Enfim, é muita coisa que vai acontecer nesse procedimento que muitas das vezes a pessoa não entende e não consegue perceber. Caramba, essa pessoa vai trabalhar. É uma consulta. Eu acho que isso tão é engraçado no mercado, porque eu vejo que quando é questão de saúde, a pessoa paga, faz, atravessa a cidade, são 2 horas no ônibus, a pessoa vai. Exatamente. Psicologia, odonto, o que for, a pessoa vai. Aí quando é no nosso campo de uma questão mais humana, intelectual, a pessoa já chega. Não, eu só quero saber X coisas só quero tirar uma dúvida. A dúvida dela é o projeto. Eu quero saber se eu posso tirar a parede. Mas, meu filho, para saber se pode tirar a parede, tem muita coisa envolvida. Não é sair metendo a marreta na parede. Exatamente. Então, acho que assim,
É uma Cássia, questão eu acho- cultural também, que as eu pessoas acho que assim, focam. o problema é que às vezes as pessoas não veem valor nas coisas que a gente faz. Ver realmente valor é no médico que tá lá, no plantão, enfim, paga rios de dinheiro. Mas a gente também, para você parar pra pensar, a maioria da nossa vida, assim, a gente tá dentro de construção, a gente vive numa casa, a gente vive num prédio, a gente vai numa Exatamente. consultoria, num consultório que é dentro de um prédio, que foi um engenheiro que fez, um arquiteto que fez, a gente está dentro de um hospital, ou seja, a gente construiu isso, entendeu? Então, assim, a cidade, gente, a cidade. Arquitetos e engenheiros fizeram a cidade, pensaram no plano e tudo mais, nos prédios existentes, em tudo, entendeu? Então, infelizmente, as pessoas que não são da área, né, não vê valor nessas coisas, infelizmente. Né? Sempre leva para um lado mais pro médico ou para um outro tipo de profissional, que às vezes a gente acaba sendo desvalorizado. Né? Então, realmente ter valor no que a gente faz. A gente tentar transmitir isso. Sim. A gente tem até um. Ah, Camila também falou que as pessoas só querem uma ideia. Exatamente. Exato. Ah, mas eu só quero uma ideia, eu não quero projeto. Eu só quero ter uma noção. Aí a noção dele, não, mas quanto vai custar essa parede? Eu vou ter que a noção dele é tudo que você vai procurar fazer. E aí a gente tem até um post também na TC, um Reels que a gente fez, que é uma brincadeira com as visões da Raven, que é as visões da arquiteta, porque a pessoa vem pra gente e fala assim, eu quero fazer o orçamento do meu apartamento de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Aí você fica, tá bom, mas só que como que ele é, né? Tem a foto dele, onde que ele fica... quantos metros quadrados ele tem, aí a pessoa, não tem essa informação agora, mas você faz o orçamento aí a brincadeira é que eu tem uma visão e joga o valor. Porque assim, não tem como fazer sem ter informação nenhuma. Exatamente. Sim, com certeza. Eu queria finalizar a live agradecendo vocês por esse bate-papo. O engraçado é que os dois blocos se complementaram e foram com lados diferentes. Isso que é legal quando a gente traz perfis diferentes de pessoas, a gente vê que vai dando um direcionamento de ideias complementares, né? Então foi muito bacana de ouvir aqui vocês que eu acho que até isso engraçado que a gente começa a se esbarrar nas redes sociais, se formou na mesma época, por exemplo. Todo mundo jovem profissional, tudo de 2019, 2020, 2021. A gente começa a se esbarrar e ver, caramba, a gente está passando pela mesma dificuldade de mercado, mesmo sendo áreas diferentes. Então, acho que é uma questão a gente pensar, trazer e reforçar isso. Então, é muito bacana ouvir de vocês a realidade do mercado da arquitetura também, porque muitas das vezes a gente acha que, caramba, por não saber tão bem até onde que funciona, a gente não sabe se, caraca, será que para aquele cliente vai precisar de um arquiteto ou será que ele vai precisar de um engenheiro, sabe? E isso mexe muito com a credibilidade minha, por exemplo. Aí chega uma pessoa, eu sou advogada da documentação, chega, caramba, eu preciso de X coisa, de Y coisa, aí eu fico, mas quem faz isso? Quem que eu vou indicar? Então, acho que foi esse momento que eu comecei a procurar perfis, a procurar pessoas que trabalhem nas outras áreas de atuação também, que sejam complementares ao meu, porque eu acredito muito nessa questão de um trabalho colaborativo entre profissões. Ainda mais nós que somos mulheres e jovens, né? A gente sabe que a gente passa dentro do mercado de diferentes maneiras. Então, acho que é muito bacana ouvir isso de vocês. Eu agradeço pela disponibilidade, espero que a gente tenha novas oportunidades para conversar. Vocês duas são do Rio, não são? Pelo que eu lembro? Sim. Sim. Eu pretendo fazer eventos aqui no Rio de Janeiro para a gente trazer presencial, falar como funciona a arquitetura, como funciona a engenharia, para as pessoas, para as profissões se conhecerem, né? Porque às vezes a gente não conhece tão bem, tanto quanto para as pessoas também conhecerem o nosso trabalho, entenderem o que um arquiteto faz, o que um advogado faz, o que um engenheiro faz. Porque pode ser óbvio para a gente, pode ser óbvio para um advogado que o advogado faz para o advogado. Agora, será que o arquiteto entende o que o advogado faz? Será que o engenheiro entende que o arquiteto faz? Sim. Acho que vale muito dessa questão de, caramba, aqui sou eu, a partir daqui é o meu colega. Será que eu vou trazer ele para uma parceria?
Será que eu vou trazer ele para me ajudar nesse projeto específico? Então, acho que falta um pouco disso no mercado, e a gente vê isso cada vez mais entre os jovens puxando cada vez mais isso, as mulheres puxando cada vez mais isso. Então é isso. Deixo espaço aqui para vocês darem os últimos recados que vocês queiram dar aqui para as pessoas que estão vendo. E agradeço desde já. Bom, queria agradecer a Cássia pelo convite, né, da live. Gostei muito de participar. Adorei conhecer a Lu, ver que as ideias dela batem com a da TC, porque é difícil no meio dos arquitetos. Ela sabe como que é a competição, sim, né? O arquiteto costuma ter um ego muito grande. Sim. Então, foi muito legal, como a Camila falou aqui, ver que bate tanto as nossas ideias, assim, como profissionais. E é isso que a gente quer, que mais profissionais pensem no público, pensem nos clientes e pensem em simplificar mesmo a arquitetura para os clientes. Queria convidar vocês a conhecerem a TC lá, seguirem o perfil, quem tiver aqui que não conhece, que a gente está sempre trazendo esse tipo de conteúdo, trazendo sexta-feira a gente dá um monte de dica de filme, de série, de várias coisas também. Gostamos de falar de outras coisas também. E é isso, foi um prazer. Obrigada por seguir. Então, queria agradecer também a Cássia por esse convite. Foi muito legal. Eu estava muito nervosa no início, que minha primeira live tá falando assim, né? É diferente. É diferente. Mas eu queria agradecer, foi muito legal também ter conhecido a Tainá. Vou estar seguindo. E queria também que o pessoal que está assistindo a gente também possa estar me seguindo lá no meu perfil, luisasimone.arquitetura. E eu amei estar aqui com vocês e se quiser me convidar para as próximas, estamos aí. Isso aí. Ótimo. É isso, se vocês precisarem de advogados também, é importante, eu estou aqui, advogado no meio imobiliário. Então, questão de contratos, regularização, tudo que vocês imaginarem que esbarre na parte chatinha, né? Que o arquiteto não vai querer mexer nessa parte de documentação. Sim. Então, eu estou aqui pra isso. É isso, então, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. Até a próxima.